Recentemente, com a nova atualização do Free Fire, tivemos algumas mudanças. Mudanças essas tendo como principal as armas. Não todas, mas algumas delas passaram por alterações. Mas dentre tantas mudanças, uma que ficou bastante expressiva e ninguém esperava que iria acontecer, foram com as armas de um disparo, que ganhou dessa vez uma enorme prioridade com a chegada da nova atualização. E se por acaso você não foi um dos jogadores que notou essa mudança, vamos estar analisando uma por uma a partir de agora para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. E no final do vídeo, aproveita e coloca se vocês gostaram ou não dessas alterações nas armas. Então galera, muito prazer, sou o RD e vem com nós moleque pro vídeo de hoje. De antemão, já queremos deixar claro que o intuito desse conteúdo não é dizer que essas armas de um disparo estão de maneira incorreta dentro do jogo, mas sim levantar pontos em que faz com que essas armas sejam as mais utilizadas no jogo, enquanto muitas outras armas que podiam ser boas é completamente abandonada, por falta, obviamente, de balanceamento. Número 1. SVD. Galera, atualmente todos nós sabemos muito bem que a SVD ganhou a sua nova versão, que seria a SVD-Y, mas por enquanto ainda não é dela que vamos falar no conteúdo de hoje. Vamos falar da SVD normal, essa daí que a gente consegue encontrar facilmente no airdrops. Igualmente, algumas outras armas ela não tem aquele dano específico a ser dito, mas isso não chega a ser um problema. Apesar de tudo, essa arma parece aumentar o dano a cada momento que atinge o inimigo. Devemos sempre lembrar que a questão HP do Free Fire só podemos contar atualmente com 200 de HP. Claro que existe um pequeno item que dá uma ajudinha extra. Porém, o dano dessa arma tá tão elevado que esse item não serve praticamente para nada. E deixando bem claro que ainda não estamos falando de HS, porque aí sim não tem jeito para nenhum jogador. A arma não tem dificuldade expressiva para que nós pudermos dar um HS. Em outras palavras, é bem fácil e simples dar um HS de SVD. Eu sei muito bem que a mecânica do capa sempre depende da sensibilidade do jogador que está utilizando, mas julgando pelo momento atual, praticamente qualquer jogador dá capa com muita facilidade no Free Fire. Número 2. A C80. Praticamente a cópia da SVD, onde possui quase a mesma mecânica. Enquanto mais disparo, mais o dano aumenta. Porém, a C80 tem um dano muito mais expressivo. Sem contar que, como se não bastasse, a arma é muito fácil de ser encontrada no mapa. Não precisamente vamos ter que ter um airdrops. E como se não bastasse, atualmente foi acrescentada no modo CS, desequilibrando de certa forma aquele modo onde todo mundo praticamente só joga com ela, evitando até mesmo pegar as armas de rush. Mas também, quem não vai dar preferência a uma arma que tem uma quantidade expressiva de eliminação com poucos disparos? Esse armamento se encontra com dano tão alto que tem muita gente que está pagando a de doido e está simplesmente rushando com uma C80. E se antes isso era uma loucura a ser feita, hoje em dia é o mais certo a se fazer pela força que a arma possui. Número 3. Carapina. Podemos confirmar sem medo de errar que essa é a rainha de todas elas, a melhor arma de um disparo existente hoje em dia no Free Fire. A carapina que foi acrescentada no jogo, que era muito bom há dias atrás, após a atualização, parece ter ficado ainda melhor. Isso, claro, vem da sua velocidade de disparo, que é desconcertante para qualquer inimigo. Em outras palavras, a carapina é praticamente
praticamente a única arma dessa lista que você consegue disparar e pegar o cover com tempo de sobra, dando a impressão ao inimigo simplesmente que você atirou, mesmo ainda estando no cover. É claro que o dano da carapina não se compara com as duas primeiras armas citadas anteriormente, isso no corpo, porque quando se trata de HS, ela também é fatal, e como já dito, com muito mais velocidade, e isso facilita a qualquer jogador ter uma movimentação que antes ele só conseguiria ter possuindo uma arma mais leve, tipo uma arma de rush. Então, se por acaso você assistir um campeonato e se deparar com uma grande parte de jogadores utilizando a carapina, acredite, não é por acaso, e sim por lógica atual do jogo. Número 4. SKS. Galera, se você comparar a SKS com as armas anteriores, obviamente ela é a menos utilizada dentre todas. E a principal explicação para isso é a sua velocidade de disparo, que é bastante limitada ao comparar com armas da sua mesma categoria. Porém, com a chegada da nova atualização, algo parece que mudou. A SKS ainda assim continua sendo a mais lenta, porém toda aquela lenteza que ela possuía parece ter sido alterado, ficado um pouco mais rápido. Isso se resultou em que, praticamente após a carapina, a SKS se tornou a arma mais fácil para dar HS. E acredite, galera, não é exagero, após essa atualização ela mudou bastante. Bem diferente da SVD e da C80 que os jogadores pegam, talvez para tentar também derrubar com um tiro no peito, por ter um dano bastante elevado, a SKS hoje em dia nos apresenta uma facilidade maior para quem gosta de dar HS. Eu admito para vocês que eu também fiquei surpreendido ao ver como essa arma se encontrava nos dias de hoje. Inclusive, eu fiz uma pequena comparação de quando eu jogava com a SKS nas antigas, que eu dava um capa com grandes dificuldade. Hoje em dia, o negócio tá bem mais fluido, andando, pulando, saindo do cover, colocando gel, tudo isso não tá sendo mais um empecilho para a hora principal do combate, até porque antes parecia ter uma pedra no caminho toda vez que a gente disparava com a SKS. Hoje a coisa tá bem natural e eu indico vocês pegarem para ter a certeza do que eu tô falando. Com isso a gente concluiu o falatório aqui de cada uma dessas armas e aonde eu quero chegar com isso. Simplesmente, galera, todas essas armas, tanto em curta distância quanto em longa ou média distância, ela possui um dano bastante elevado, fazendo com que qualquer inimigo seja eliminado muito facilmente, tanto com um tiro no corpo quanto na cabeça. Mas quando a gente coloca no nosso assunto aqui armas como SCAR, M14, M4, AUG, a tiradeira e algumas outras restantes aí que não me vem à memória agora, elas perdem completamente um pouco do destaque, ficando muito ali em reserva, tipo o jogador só pega se só tem ela para jogar. Isso porque todas as armas que eu listei se encontram com dano bem inferior comparado às armas de um disparo. E o que eu quero deixar claro com isso não é que todas as armas têm que aumentar o dano absurdamente, não, mas acontecer um equilíbrio dentre todas elas, para que todas as armas se tornem opções ideais para se jogar e não depender apenas de um tipo de armamento para se dar bem na partida. Até porque, no meu ponto de vista, as únicas armas que poderiam sim passar de 100 de dano com apenas um tiro no corpo seriam as sniper, e não essas armas que utilizam da mira padrão. Ao resumo de tudo, fazer com que as armas de um disparo se tornassem as principais armas do jogo foi um vacilo da Garena, que poderia muito bem dar preferência a balancear o jogo em si e fazer com que todas as armas fossem utilizadas da mesma forma. Mas essa, claro, é minha opinião. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e coloquem a opinião de vocês. Vocês concordam com essa alteração que o jogo sofreu? Já
tinha percebido ou não? Comenta que com toda certeza eu estarei lendo e respondendo cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Grande abraço do RD. Fiquem todos com Deus. Até mais, amigos. Eu já fui!